Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, parece que o caldo entornou. Isso mesmo, né? Pessoal aí que defendeu a situação da 777 Partners no Vasco da Gama, batendo a cabeça aí. Hoje o Mário Coelho chamou Flávio Diniz de mentiroso. Algumas negociações aí dando reviravoltas. Situação aí do treinador, Laureano, como que fica? Vários nomes aí sendo especulados no Vasco da Gama, uma vez que as negociações começaram do zero. E a gente vai falar aqui também sobre renovação de contrato, certo? E no final eu vou dar a minha opinião sobre esses respectivos assuntos aí, meus amigos. É o seguinte, eu peço a você que não é inscrito para se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Primeiro a gente vai falar aqui do retorno de alguns jogadores aí. Matias Galarza e o Vinícius. Galarza que estava lá no Coxa e o Vinícius que jogou muito pelo Ituano retornam o Vasco da Gama e o Vasco ainda não decidiu se esses jogadores estarão aí no elenco para 2023 ou se serão aí moeda de troca. Amigos, com relação à renovação de contrato de jogadores aí, tá? Hoje a gente teve informação sobre 3 atletas. Nenê, contrato aí de 6 meses com o Vasco. As conversas continuam. Hoje a gente teve uma informação sobre o Alex Teixeira, que embora houvesse uma sondagem aí do Cruzeiro, o Alex Teixeira já sentou aí para renovar o seu contrato por mais uma temporada com o Vasco da Gama. Informação que veio ontem lá do Flávio Diniz. Não está descartada a possibilidade do Raniel continuar no Vasco da Gama. Aqui no meu canal, filho feio tem pai também, certo? Então, a gente dá a informação aqui por completa. Não é só medalhão, não. Bom, o seguinte, a gente vai falar aqui agora sobre a situação das 5 propostas aí. Porque hoje a gente teve revés aí em algumas situações. Por exemplo, a situação do goleiro Kehler. O empresário dele veio a público aí para poder dizer que o Vasco não oficializou proposta. Uma informação que tinha vindo lá do canal Atenção Vascaínos, certo? Então, segundo o empresário, não há negociações aí com o Kehler. A mesma coisa a situação do Terãs. Apenas interesse do Vasco da Gama, segundo notícias hoje aí. A gente também teve uma informação lá do Flávio Diniz dizendo que tinha aí, né, uma carta aí de prioridade do Vasco da Gama para poder contratá-lo. E uma proposta aí na casa de 30 milhões. Então, só existe, segundo foi dito hoje aí, interesse nesses 2 atletas e propostas formalizadas não chegaram, certo? A gente fica no compasso aí de espera. O Flávio Diniz tem culpa? Claro que não. Não vou ser hipócrita aqui. Eu pego as notícias e coloco aqui no meu canal. A culpa é minha. O jornalista não me obriga a colocar nada aqui, certo? O grande problema é que ele confia no pessoal aí dessa diretoria e nem sempre as coisas acontecem aí,
certo? Então, eu estou assumindo aqui a minha culpa diante dessa situação. Se não chegar esses dois jogadores, certo? Embora a fonte tenha vindo de lá do Atenção Vascaínos, a responsabilidade aqui no meu canal é minha, viu, seu Mário Coelho? Não é de chamar os outros de mentiroso igual você fez hoje, não, porque é o seguinte, cara, na hora de vender o Vasco, você vendeu o Vasco aí com o Flávio Dias, certo? E tá passando pano aí na cabeça do Paulo Brax. Então é o seguinte, a gente continua aqui falando sobre a situação e o seguinte, das propostas aí. Situação do Wesley, a gente está aguardando, aí parece que é oficial. Palmeiras confirmou aí o interesse do Vasco, certo? Palmeiras também está avaliando outras informações e as duas negociações mais avançadas que a gente tem nesse exato momento, às 17h55, é a do Wellington Rato, que tem aí a proposta do Vasco da Gama em mãos, assim como a do Pedro Raul, que deverá ser jogador do Vasco. Esses dois atletas aí estão aguardando somente a reunião com o Paulo Brax, a boa vontade do Paulo Brax de chegar aqui no Brasil, certo? Para poder dar aí o veredito, para poder dar aí, fazer essa situação dessa reunião. É lamentável o Paulo Brax deixar o Brasil, certo? Nesse momento, com 6 negociações em curso. É lamentável o que esse senhor aí fez. Sobre a situação aí do treinador, certo? A gente vai falar aqui também. É o seguinte, o Vojvoda recusou aí a proposta. E não foi só do Vasco, não, gente. Foi todas as propostas que ele recebeu. O Vojvoda vai continuar lá no Fortaleza. Não era a melhor proposta, mas questão aí de gratidão. Aí, no Vasco da Gama, está se especulando aí alguns treinadores que eu acho muito perigoso o Vasco ir por esse caminho. O Vasco teria aberto aí conversa aí com o Antônio Oliveira, do Cuiabá. Não é treinador para o Vasco, esse português. É um sapinto aí melhorado, certo? Hoje se falou muito no Morigno, técnico que trabalhou lá no Curitiba, e no Bruno Lages, tá? Que foi treinador do Benfica, português, tá? Inclusive, esse é um dos técnicos aí que o Paulo Brax iria conversar lá em Portugal. Para mim, um treinador muito normal, que não acrescentaria nada aqui no Vasco da Gama. O torcedor tem pedido Cuca, Cudê e o Becasi. São os 3 que o Vasco da Gama aí deveriam trazer para fazer a vontade do torcedor Cruz Maltino, certo? Esse técnico argentino aí, Becasi, é um excelente treinador aí de 41 anos, não quer trazer o Cuca porque o Cuca é problemático, traz aí esse Becasi, que é um excelente treinador, que ganha aí pouco também no mercado aí. E é o seguinte, sobre a situação de especulações, tá? Brincadeira, né? Aleph Manga estaria no radar do Vasco da Gama, assim como também a situação do jogador Jair, né? O Vasco tem interesse aí no Jair do Atlético Mineiro, né? Mas o Atlético Mineiro dificultando as coisas, porque esse cara aí é muito bom de bola. Vamos aguardar, o caldo parece que está entornando. Pessoal, como dizia o seu Peru, tá com a paciência por aqui, né, com essa situação. E é o seguinte, agora é ter esperança, porque quiseram vender o Vasco, agora é a gente acreditar. Agora é a gente acreditar, se unir aí e entender o seguinte, que o campeonato carioca começa daqui a 2 meses. Até lá, a gente vai continuar noticiando. Se as negociações não se concretizarem, nós temos moral aqui no nosso canal para cobrar, porque nos posicionamos contra, tá, toda essa situação lá atrás. Vasco neles, a verdade prevalecerá
e estamos juntos aí. Valeu? Aquele abraço.